Olá, eu sou George Alex Moreira Fernandes, médico, pós-graduado em Medicina do Trabalho, não especialista, e fazendo a pós-graduação na psiquiatria, que eu concluo agora em 2024. Hoje eu quero trazer um tema para abordar que é o trabalho. O trabalho obviamente, as patologias do trabalho e o trabalho em si. Antes, na antiguidade, chamado labor. O labor também se usa na atualidade, mas o labor é muito mais arcaico, porque o labor era uma coisa muito mais extenuante, muito mais desgastante fisicamente. Obviamente, o mental também. Após colocar a modernidade praticamente pós o iluminismo, na França, mudou-se o nome para trabalho. O trabalho também vem daquela parte que era três madeiras, o tripalho, que também era laborioso, também era desgastante, também era escravizante, mas ficou um termo melhor e também não tão desgastante fisicamente quanto o labor antigamente, que era muito mais sacrifício. Então virou-se a palavra moderna, o trabalho. Dentro do trabalho, a gente aborda um aspecto muito grande, muito geral, principalmente nas relações, todas as relações. Porque o trabalho, além da segurança, que é primordial, temos que pensar na segurança do trabalhador e a segurança de quem está indo buscar o auxílio daquele trabalhador e também dos patrões, também os gerentes, os administradores dos labores, dos trabalhos. Nisto, esta segurança implica muito em termos, sim, uma certa rigidez e uma certa medicina do trabalho baseada em todos os aspectos de proteção ao trabalhador, primeiramente, porque o trabalhador tendo saúde, é isso que primamos, o trabalhador com saúde evita e não dará sequência no adoecimento. Ou seja, com o trabalhador estando adequadamente protegido, ele sim tem menos susceptibilidade ao adoecimento e, obviamente, faltará muito menos ao seu trabalho, deixando tanto a parte dos patrões, mas sem ser toda hora a reclamação, e os patrões ficam satisfeitos. Notadamente, estes trabalhadores estão com saúde e os seus familiares também, porque se o trabalhador faltar, não for ao trabalho, justamente ele adoecido, o patrão tem que pagar duplamente ou simplesmente começar a ter atritos. Então, esse seu não ganho indo ao trabalho, ele também será um prejudicial à sua saúde mental, porque começa a ter conflitos com ele próprio, além das partes. Nas relações com as pessoas que vão buscar o seu trabalho e naquele que está em determinada repartição, tanto a repartição pública quanto a repartição privada, ambos são trabalhadores. Temos que sempre lembrar disto. A pessoa que vai a uma repartição buscar algo, ela também é um trabalhador, então ela tem que pensar e saber que ela está indo, mesmo pagando ou não o seu recurso, ela gostaria ou quer realmente ser bem atendida. Então, nesta relação, tem que ter uma boa cordialidade e um bom humor, porque a pessoa que vai a uma repartição, seja qualquer, a um consultório médico ou a um determinado local, uma padaria, ela quer ser sim bem atendida, bem acolhida, e lá ela voltará. Além de, obviamente, ter
aquele seu fornecimento daquele trabalho que o outro vai proporcionar adequadamente. Mas o humor, se a pessoa não está bem-humorada, que tem a ver sempre com a saúde mental, este humor deve ser equilibrado. A pessoa não está indo buscar algo, pagando ou não, e ser, sim, mal compreendida ou pouco olhada. Então, sempre de ambas as partes, reconhecemos que aquele que foi buscar algo, ele também é um ser humano, é uma pessoa. E esta pessoa deve ser respeitada. Então, penso eu, e creio sim, que o humor, tanto do que fornece determinado produto e a quem vai buscar, ter sim, primeiramente, um respeito, uma cordialidade. Está bem? Isso é uma coisa muito importante nas relações. E dentro da segurança do trabalho, lembrar que é muito melhor, como diz as placas, né? Perca 1 minuto na vida e não perca a vida em 1 minuto. Então, quando faz uma obra, colocar todo o equipamento, os cintos, né? Cinto de tarabal, ter revisões dos seus esses aparelhos que ficam usados durante um tempo, revisa, vê se não vai saltar peças, ver se realmente está funcionando adequadamente. Por isso as revisões frequentes da aparelhagem toda, dos equipamentos todos, e mesmo sim os de proteção coletiva e os de proteção individual. Mesmo que às vezes pensemos que são desconfortáveis, mas é uma segurança para nós, para todo aquele funcionário, porque muito às vezes no passado não se protegiam ou não se protegíamos e determinados anos a posterior, 20, 30 anos, manifesta uma doença, uma patologia. Da onde que eu tive isto? É porque não era colocado um equipamento de proteção adequada naquela época mais antiga. A evolução está aí para nos trazer segurança, certo? Sempre devemos pensar a nossa segurança e a dos outros. Quando estamos numa via pública ou num asfalto, se tem gente trabalhando, passe com o carro mais para o lado lateral. Aquela pessoa que está ali, ela pode ter uma moléstia, uma doença, e ter, por exemplo, uma diabetes que fez uma hipoglicemia, não se alimentou adequadamente, e desmaiar, e a pessoa está muito próxima com seu veículo, e causar um acidente que muito pode ser fatal. Certo? Sempre lembrarmos na segurança, pensando no outro também. E a cordialidade é primordial. Um dos fatores que eu reconheço de muito importante relevância é o assédio. O assédio tanto moral quanto o assédio sexual. E em ambos os sexos. E sempre o assédio é uma coisa que temos que pensar que é muito difícil das partes reconhecer a que está sendo sofrida e lesada naquele assédio. Porque o assédio, a maioria das vezes, é oculto. São em momentos que ninguém está vendo. E constrange aquela pessoa. Aquela pessoa não será mais a mesma, tanto profissional, nem na sua vida pessoal, e nem na sua vida afora, na sua família, porque gera um trauma importante. Então, sejamos pessoas cada vez mais equilibradas e o controle, devemos agir com controle. Sabemos que temos a parte humana, a parte primitiva, a parte mais do id, a parte animal, aquele desejo. Então, controlemos o nosso desejo, nossos impulsos, para que realmente tenhamos cada vez mais uma melhor desenvolvimento no trabalho com todas as partes. Tem entre todos os sexos. É importante nós termos a boa moral, os bons costumes, para não deixarmos nunca incorrer nesta tão grave e lesiva aquele que sofre o assédio, tanto moral quanto o assédio sexual ou fisicamente mesmo. E no acidente do trabalho,
Voltando sempre à saúde mental, quando a saúde mental está em desequilíbrio, o importante é estarmos atentos e mantermos a saúde mental em equilíbrio. Porque o acidente do trabalho, às vezes, não é por falta do equipamento de proteção, e sim da sua atenção ou pensamento voltado naquilo que está fazendo adequadamente, não perdendo o foco do seu trabalho. Porque quando nós temos o desvio do pensamento em algo, não é mais um momento, não continua sendo aquele mesmo trabalho. Perdemos sim a linha, estamos no raciocínio, a linha da concentração, por isso que muito há lesões físicas em trabalho, em grandes fábricas, porque estamos com a cabeça pensando e acabamos esquecendo, e aquela serra algo muito rápido, e depois pode ser fatal, pegar uma parte importante do corpo nosso, e se não é um tempo adequado, até chegar ao grande socorro na emergência, depois piora as nossas preocupações, nossa saúde mental, as nossas angústias, e vem os porquês que eu fiz assim. Mantemos nós em equilíbrios, todos os seres humanos estão fazendo a sua melhor parte na vida. Todos nós estamos sim, em cada estágio, mas desenvolvendo o seu melhor. Reconhecemos o outro como tal, como uma pessoa. Está bem? Sempre o importante nas relações do trabalho. Lembrar sempre essas questões. E a parte da saúde mental, temos que ter um humor cada vez mais estável, mesmo neste mundo contemporâneo, agitado, um mundo contemporâneo que muda muito rápido, que é tudo muito conhecimento, mas com pouca objetividade. Então, tenhamos uma saúde mental mais equilibrada para todo o nosso trabalho e em todas as relações. Ter um equilíbrio e progredir melhor. Porque se uma pessoa melhorar, a outra vai melhorar no próprio nicho familiar, e assim sucessivamente. O trabalho é importante em nossa vida sempre. Devemos trabalhar ser comedido, mas trabalhar sempre. O trabalho faz bem. O trabalho nos deixa com uma coisa muito produtiva para nós mesmos, porque nós temos, além do nosso ganho monetário para nos mantermos, mas também temos o nosso ganho pessoal, a satisfação. Uma pessoa muito ociosa demais leva a frustrações. Então pensemos